Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um dia, mais uma aula de escola bíblica dominical, onde nós temos estudado, nesse período de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e agora nós chegamos no livro de Josué. Semana passada falamos um pouquinho a respeito de Josué, mas falamos um pouquinho também sobre a questão da liderança, de Josué e da liderança de Moisés, a bênção então que Josué recebeu, instituindo ele então como novo líder do povo de Israel. E hoje nós vamos falar um pouquinho como foi a conquista então da terra prometida. Então, nós vamos estar orando para começar a nossa aula. E eu quero convidar você, se você tiver a revista, para você pegar. Se você não tiver, é possível a gente acompanhar através da Bíblia. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santo Deus e poderoso é o teu nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia. Te agradecer, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Deus, com as nossas vidas. Nós queremos te pedir que a tua direção, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor, através desse estudo, Pai. E que a palavra ministrada, ela venha, Senhor, ser semeada e frutificar em nosso coração. Recebe, Senhor, a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, como eu falei, semana passada nós falamos sobre essa liderança. E aí, entrando então no livro de Josué, nós vamos observar então que o nosso Deus então ele traz uma palavra de ânimo ao coração de Josué, porque muitas conquistas, viriam pela frente, mas para que essas conquistas então acontecessem, era necessário, que eles estivessem um coração disposto, porque os desafios também eram muito grandes, Então, o capítulo 1, ele vem trazendo essa palavra de incentivo ao coração de Josué. E aí, entre muitas recomendações que o nosso Senhor então deixa para Josué, a primeira que nós gostaríamos de chamar a atenção é que ele diz: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, o Senhor incentiva Josué a ser forte, a ser corajoso, a não se espantar diante das adversidades que viriam, e que Josué se lembrasse que o nosso Deus, o Deus de Josué, ele estaria contigo, com ele, aonde ele estivesse, assim como Deus estará conosco, aonde nós estivermos, independente da situação. O Senhor nosso Deus, ele cuida de cada um de nós e ele está na frente de todas as batalhas que nós enfrentamos, assim como ele estava com Josué. E aí começa então a preparação para atravessar o Jordão, visto que a posição então que eles estavam para alcançar a terra prometida, era necessário que eles então atravessassem esse rio, que era o Rio Jordão. Então nós vamos ver Josué, então, ele vai dando instruções ao povo, com relação à alimentação, ao preparo, para que então eles estivessem prontos para enfrentar então o Rio Jordão. Só que antes disso acontecer, Josué, ele envia 2 espias, para a terra, para espiar a terra. Vale a gente lembrar que o próprio Josué já havia espiado essa terra num outro período, E ele foi um daqueles que trouxe palavras de ânimo, de vitória, garantindo que o Deus que tinha prometido, ele era fiel para cumprir. E aí, naquela situação de Josué, 12 homens tinham ido
E desses 12, né, um deles era Josué e Caleb, que foram aqueles que acreditaram que Deus realmente havia dado aquela terra e que a terra era muito boa, porque eles viram, né, esta terra. E então agora, ao invés de enviar 12, Josué então usa uma outra estratégia. Josué então resolve enviar 2 espias para espiar essa terra. Esses dois espias então vão até aquela terra, mas aquele povo já estava amedrontado, sabendo de todas as maravilhas que Deus havia feito, né, pelo povo de Israel, tanto na época do Egito quanto no período do deserto, e eles estavam preocupados. Então, quando viram esses dois israelitas lá, levaram essa informação até o rei. Só que esses 2 israelitas, eles ficaram então acomodados na casa de Raabe. Raabe era uma prostituta. E aí, quando o rei recebe a notícia, manda então que os guardas estejam indo até a casa de Raabe. Só que ao invés de Raabe entregar eles 2, Raabe então esconde eles 2 no telhado da sua casa e diz que eles foram lá, que ela não sabia quem eles eram, mas que eles já então haviam ido embora. Quero te lembrar que Deus usou uma mulher, e uma mulher prostituta, para trazer livramento e escape até a vida para a vida daqueles 2 espias. Então Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e da maneira que Ele quer, para trazer proteção às nossas vidas. O que nós vamos observar é que Raabe tinha uma estratégia. E essa estratégia de Raabe, ela foi muito importante para salvar não somente a vida de Raabe, mas também de toda a sua família. Quando a bênção chega na sua vida, a sua família também é abençoada. E nós vamos observar isso através da vida de Raabe. Depois, então, que ela consegue despistar aqueles soldados que tinham ido ali, ela então vai até esses homens, esses 2 espias, e então ela fala com eles: olha, da mesma maneira como eu tive misericórdia de vocês, eu espero que vocês também tenham misericórdia da minha vida. Então nós vamos observar lá no capítulo 2 de Josué, né, o momento em que Raabe diz assim para eles 2, olha: temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. E ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha que linda declaração de uma mulher prostituta, uma mulher longe da presença de Deus, mas que reconhecia a soberania daquele Deus e reconhecia que acima nos céus e embaixo na terra não havia Deus como o nosso Deus. E ela disse: olha, depois que nós ouvimos todas essas notícias, o nosso coração se amedrontou, acabou o nosso ânimo, nós ficamos desesperados, porque nós sabemos que não há como fugir da presença desse Deus, não há como fugir dos decretos desse Deus. E então Raabe, ela faz um pedido. É nesse momento em que ela então pede por misericórdia. E ela diz assim: agora, pois, jurai-me, eu peço a vocês, que também como eu usei de misericórdia para com vocês, que vocês também usem de misericórdia para comigo, e não somente para comigo. Também conservareis a vida do meu pai, da minha mãe, como também dos meus irmãos e das minhas irmãs, e com tudo o que eles têm, e que livrareis a nossa vida
de morte. Ou seja, ela clama por misericórdia. E aí, quando ela clama por misericórdia, eles fazem uma aliança entre eles. E aí, os dois espias prometem, então, para Raabe que sim, que eles usariam de misericórdia, porque Deus já havia dado aquela terra para o povo de Israel. Então, de uma maneira ou de outra, eles armam, né, uma estratégia para que Raabe e toda a sua família pudesse então ser salva. Eles fazem um combinado entre eles, dizendo: você, da mesma maneira que você está usando esta corda, né, para fazer a gente descer daqui, da sua casa e conseguir então se esconder, né, desses soldados que estão em todos os lugares à nossa procura, você vai usar esse mesmo fio, como um fio de escarlate, mostrando, marcando, né, que esta casa, que este lugar não poderá ser tocado. Não, nada irá acontecer com vocês se essa marca estiver aqui. Mas é necessário que todos estejam dentro da casa. Seus pais, suas irmãs, seus irmãos, toda a sua família esteja dentro da casa. E isso traz um alerta para nós, né? Aqueles que estão dentro da nossa casa, eles estão guardados e protegidos pelo Senhor. A bênção chegou sobre a vida deles através da vida de uma mulher que era uma prostituta, e através da vida dessa mulher, toda essa família teve a sua vida transformada e salva para a honra e glória do nome do nosso Deus, né? Então, nós vamos ver que eles fizeram esse combinado. Aqueles que estivessem dentro da casa eram salvos, mas era necessário ter essa marca lá na casa. E também que ela não denunciasse contando, né, que eles estiveram lá para espiar a terra. Então, assim Raabe fez. E eles conseguiram, então, depois de se esconder durante 3 dias, eles conseguiram, então, voltar para o arraial do povo de Israel. E lá eles relataram tudo que viram, tudo que aconteceram e de que maneira Deus havia então trago o livramento para a vida deles, né? Após esse período, Josué então prepara o povo para atravessar o Rio Jordão. Lembrando, né, que eles já haviam atravessado o Mar Vermelho. Só que esta era uma nova geração, né? Era a geração daqueles que atravessaram o Mar Vermelho. Eles ouviram, né, que Deus havia aberto o mar, mas muitos nasceram no deserto e nunca tinham vivenciado, né, esse milagre. E agora, mais uma vez, Deus faz o rio parar para que aquele povo então pudesse atravessar. Então, nós vamos observar que Josué começa, então, a preparação, né? Durante 3 dias eles se prepararam. Josué, então, pede ao povo que se santifique para que eles estivessem preparados, né, com a sua vida santificada, consagrada, para que então eles pudessem vivenciar esse novo milagre que Deus faria na vida deles através desse processo de atravessar o Rio Jordão. E então Josué, ele então dá uma ordem aos sacerdotes para que 12 homens, então, pudessem ali, 12 homens, né, sacerdotes, pudessem, então, ali passar, né, adiante do povo, levando a Arca da Aliança, né? E eles foram, então, andando diante do povo, né? E Deus falou: hoje eu começarei a engrandecer o teu nome, Josué, diante deste povo. Da mesma maneira como eu fui com Moisés, eu serei com você. E aí, então, os sacerdotes passaram. Quando os sacerdotes colocaram os pés dentro do rio, né, a parte de cima do rio parou e a parte de baixo do rio também parou. Eles passaram, então, pelo meio do Rio Jordão a seco. Atravessaram todo aquele povo, o Rio Jordão. E depois que eles passaram, Josué dá uma ordem, então, para que
para aquele povo, né? E ele diz, olha, da mesma maneira como Deus foi, né, com Moisés, Deus também é comigo e é com cada um de vocês. E aí Josué manda que 12 homens, um de cada tribo, vá até, né, o Rio Jordão. Pegue então 12 pedras que sejam tiradas ali do meio do Rio Jordão, para que pudessem então agradecer a Deus, né? E formar um altar de agradecimento a Deus pelo grande milagre, pelo grande livramento que Deus então estava trazendo, né, até aquele povo. Então lá no capítulo 4 vai falar exatamente sobre isso, né? Ele diz, a partir do versículo 2, tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar por onde vocês passaram, tomai 12 pedras, e levai convosco e depositai no alojamento em que haveis de passar esta noite, né? Então, depois que eles passaram diante, né, ali dentro do Rio Jordão, então eles pegaram, levantaram as 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos, né, do povo de Israel, e levaram consigo e depositaram lá, né? E depois que todo o povo passou, então, eles engrandeceram, né, o nome de Deus, agradeceram então a Deus, né, por todo aquele livramento, né? E aí nós vamos ver que quão importante foi, né, eles fazerem esse processo de agradecimento a Deus, né, por Deus ter secado então as águas do Rio Jordão para que aquele povo então pudesse passar, né? Então nós precisamos também reconhecer, né, todas as vezes que o Senhor, ele se manifesta na nossa vida com grandes milagres, o nosso coração precisa estar grato ao Senhor, porque Deus ainda faz milagres. E nós vamos ver que através do povo de Israel, né, muitos milagres foram manifestados. Tudo isso, para isso, tomar o nosso coração, encher o nosso coração de fé, né? Sabendo que o mesmo Deus que fez lá com o povo de Israel é o mesmo Deus que pode fazer na minha e na sua vida. Nós vamos parar aqui hoje, né? Na próxima aula nós vamos falar sobre circuncisão, né? A maneira como eles foram conquistando aquela terra. Nós temos bastante assunto ainda pela frente, mas hoje nós vimos, né, que Deus, ele pode usar quem ele quer, da maneira que ele quer, né? Nós vemos que Deus traz livramento e escape para a vida daqueles que, né, que estavam ali pelo povo de Israel. Nós vemos que Deus ainda faz milagres, né? Da mesma maneira que fez na vida daquele povo, Deus ainda faz milagre nas nossas vidas, e que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por isso, o povo de Israel vai conquistar, então, a terra prometida, como a palavra vai, então, nos relatando, porque Deus é fiel para cumprir. Então, se Ele te prometeu, creia que Ele é fiel para cumprir. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa palavra ministrada, e que ela venha nessa manhã trazer esperança ao teu coração, renovar a tua confiança em Deus, sabendo que o nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra ministrada ao nosso coração. Senhor, que esta palavra venha, Senhor, trazer esperança, renovo, Senhor. Que esta palavra, Senhor, venha fortificar a nossa fé em Ti. Nós te agradecemos porque não há Deus como o Senhor, e porque o Senhor é o nosso Paizinho querido, que cuida de cada um de nós, Senhor, com todo amor, com todo cuidado, Pai. É esta oração, Deus, que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe o seu dia, abençoe sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor.